A 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação de 2 proprietários de um bar no município de Caieiras pela exploração de jogos de azar e do bicho. As penas foram fixadas em 7 meses de prisão simples, em regime inicial aberto, convertidas em prestação pecuniária, além de pagamento de multa. Conversamos sobre o assunto com Arthur Carvalho, criminalista e mestre em Direito Penal aqui na Rádio Justiça. Doutor Arthur, bem-vindo à nossa emissora. Como a legislação brasileira aborda a exploração de jogos de azar e do bicho? Prazer falar com você. Obrigado pela oportunidade. Marcelo, a previsão sobre as infrações penais de exploração de jogo de azar e exploração do jogo do bicho, elas são uma contravenção penal pela legislação penal brasileira. Ou seja, elas não são um crime, porque na legislação penal brasileira nós temos a infração penal e você pode ter como espécie da infração penal um crime e uma contravenção penal. No caso da exploração de jogo de azar e da exploração do jogo do bicho, elas são uma contravenção penal. Então, elas são uma infração de menor potencial ofensivo. Tem um procedimento mais célere, tem um procedimento em que prevê algumas medidas despenalizadoras. Então, há essa questão de, o jogo do bicho não é crime, mas ele é uma infração penal na espécie de contravenção penal. Por isso, a utilização da expressão de contraventor para os popularmente denominados bicheiros, muito conhecidos aqui no Rio de Janeiro, de onde se originou o jogo do bicho. E o que pode ocorrer é que, pela quantidade de pena, que é baixa, há aplicação de pena privativa de liberdade, que é a prisão simples, mas na fase de aplicação da pena, o juiz pode substituir essa pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, que foi, no caso concreto, o que ocorreu, em que o juiz substituiu essa pena de prisão simples de 7 meses por uma pena de prestação pecuniária, que é um pagamento de um valor que é destinado às vítimas ou a uma entidade pública ou privada com destinação social. Não se confunde com a pena de multa, que é destinada ao Fundo Penitenciário Nacional. Na sua opinião, qual o impacto social da exploração de jogos de azar e do bicho e como a Justiça busca coibir essa prática? Bom, o impacto social, como eu disse, da infração penal em si, ele não é tão relevante. Porém, o que envolve a manutenção do jogo do bicho, até do ponto de vista financeiro, são todos esses crimes que estão ao seu entorno, como a lavagem de dinheiro, a organização criminosa, os homicídios. Então, essa conduta, por si só, ela não é tão relevante do ponto de vista de lesão aos bens jurídicos que protege, porém, o que está em torno dela torna a atividade grave do ponto de vista penal, da aplicação da lei, mas também do ponto de vista social, como você perguntou, porque isso afeta toda uma comunidade, toda uma região, que é o que acontece aqui no Rio de Janeiro, especialmente por ocorrer hoje em dia essa guerra entre os bicheiros pelas disputas de territórios e tomadas de poder. Então, torna, sim, uma grave consequência para a sociedade. Eventualmente, a gente observa discussões no próprio Poder Legislativo sobre a legalização de jogos de azar e também agora sobre apostas, de futebol, essas apostas eletrônicas que são muito comuns. O senhor acredita que há perspectiva de mudanças na legislação referente a esses jogos de azar no Brasil? E como isso poderia impactar as decisões judiciais futuras? Um ponto bem importante que você tocou, porque há um projeto de lei 442 de 1991, ou seja, proposto há 32 anos, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e foi para apreciação do Senado. E ao que se escuta nos bastidores é que esse projeto de lei está ganhando força e que provavelmente ele vai ser aprovado no Senado Federal, que é um projeto de lei que vai legalizar esses jogos de azar e o jogo do bicho, porque expressamente eles revogam os artigos 50 e 58, que prevêem, respectivamente, a prática de contravenção penal para quem explora jogo de azar e jogo do bicho, nesse decreto-lei que eu mencionei, o decreto-lei 3688 de 41, e traz outras disposições, esse projeto de lei, regulamentando essa atividade do jogo de azar e do jogo do bicho. Falamos aqui na Rádio Justiça sobre legislação brasileira, sobre penalidades relacionadas à exploração de jogos de azar a partir de um caso concreto que foi julgado pela 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Quem nos deu a honra de um bate-papo aqui foi o doutor Arthur Carvalho, criminalista e mestre em Direito Penal. Doutor Arthur, muito obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente aqui na Rádio Justiça. Marcelo, eu que agradeço.
Parabenizo a Rádio Justiça por essa iniciativa de trazer essa informação para a sociedade em geral. Estou à disposição para um novo contato, um novo bate-papo. Muito obrigado.